Uma pesquisa da ONU, Organização das Nações Unidas, revelou que o Brasil está entre os 10 países com as piores condições e legislação trabalhistas do mundo. Sobre o assunto, conversamos agora em estúdio com a presidente da Comissão de Direito do Trabalhador, Heloísa Romerdin. Tudo bem com você? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Lívio. Boa tarde a todos os telespectadores. Quero começar te perguntando, Heloísa, pelo que você viu da pesquisa, por que o Brasil está em posição tão desagradável? Pronto, na verdade a ONU já vem tentando repercutir, juntamente com a OIT, desde 2018, as denúncias que o Brasil vem sofrendo em matéria da reforma trabalhista. Sim. Em 2018 não foi possível colocar o Brasil porque o governo se movimentou para fazer com que houvesse ainda consultas tripartites, em que fosse ouvido os empregadores, os empregados e o governo, para tentar posicionar sobre essa questão das negociações coletivas, mas não foi possível. O Brasil agora foi denunciado principalmente em virtude das convenções, em que houve desrespeito, com base principalmente na Convenção 98 da OIT, a Organização Internacional do Trabalho. Essa Convenção 98, ela trata da questão da filiação e das negociações coletivas dos sindicatos, e que realmente houve uma agressão quanto a esses direitos com a reforma trabalhista, principalmente com a questão do custeio sindical. Heloísa, nós conversávamos nos bastidores aqui antes de entrarmos no ar e eu levantei para você alguns pontos que eu gostaria de ter uma análise sua acerca destas realidades, porque são pontos muito criticados nas relações trabalhistas aqui do país. Por exemplo, nós temos a questão do subemprego e também a diferença gritante entre sexos. Homens e mulheres nunca estão no mesmo patamar de salários, por exemplo. Você acredita que essas duas condições contam negativamente contra o nosso país? Sem dúvida, Na verdade, a reforma trabalhista, ela visou atacar três vertentes: o acesso à justiça do trabalhador, a questão das negociações coletivas, enfraquecendo os sindicatos através do custeio sindical, em que eles tiveram uma perda muito grande da margem de contribuições, haja vista agora o trabalhador precisar autorizar a contribuição sindical, que era obrigatória e deixou de ser. E um outro ponto foi a questão da formalização de contratos novos, novas modalidades de contrato de trabalho que trazem uma certa precarização, como, por exemplo, o contrato intermitente, o contrato via teletrabalho, em que eu não tenho, em regra, a computação da jornada. Então, tudo isso vai trazendo precarização a essas relações e faz com que o trabalhador seja o mais penalizado. Difícil não falar de relações de trabalho e não pensar na reforma da Previdência. Até o exato momento, como ela está sendo proposta, ela também vai contribuir negativamente para que o Brasil cresça só nesse ranking tão negativo? Sim, sem dúvida. Na verdade, a reforma trabalhista, ela atacou o trabalhador, no lugar de atacar o que precisava ser atacado, que era uma reforma fiscal, uma reforma também previdenciária em relação aos custos das contribuições sociais. Então, a reforma previdenciária, ela vem também nesse mesmo patamar, nessa mesma ideia de penalizar mais uma vez aquela pessoa que também trabalhou durante toda a vida. Se a gente for parar para pensar, a carteira de trabalho é carteira de trabalho e previdência social. Então está totalmente relacionado, a precarização das relações sociais de uma forma geral. E voltando um pouco à pergunta que você me fez em relação à questão do gênero, é patente, isso é histórico também, a questão da diferenciação entre a mulher e o homem. Há pesquisas recentes, inclusive do PNAD, que a mulher ela se profissionaliza mais, ela tem no mínimo 4 anos a mais de estudo que os homens, mas ela ganha no mínimo 33%. Nossa. Então, a reforma trabalhista ela não veio para compatibilizar isso ou trazer mais isonomia, mas aprofundar essa diferenciação de gênero. Luiz, então, olhando para a pesquisa, olhando para o que você está falando para a gente, infelizmente a gente pode concluir que o Brasil tem muito, sim, a subir neste ranking, pode ocupar as primeiras posições, infelizmente, não é isso? Sim, ele na verdade está entre os 10 países assim, mais complicados para se trabalhar, comparado inclusive ao Zimbábue e a Etiópia. Então, assim, essa lista ela é muito criteriosa, porque começa com uma longa lista,
um long list, que na verdade são 40 países. E aí depois tem uma lista curta que são os 10 piores países para se trabalhar. Então o Brasil ele conseguiu cair ainda mais. E diferentemente das reformas trabalhistas que aconteceram na Europa, né, aqui não. O sindicato, ele no lugar de ter mais força, como era a ideia, a priori, das negociações coletivas, foi o contrário. Isso se reflete, inclusive, na questão dos postos de trabalho, que a reforma trabalhista veio para dizer que traria mais emprego e nós temos hoje 14 milhões de desempregados. Heloísa, olhando um pouquinho para essa realidade que nós temos hoje no país, eu sei que são muitos pontos que deveriam ser modificados para que nós pudéssemos ter uma realidade totalmente diferente. Mas para você, quais são os mais críticos? Quais aqueles pontos que necessitam de uma melhor atualização para garantir as mínimas condições de trabalho ao brasileiro? Tá. Primeiras coisas, assim, a questão do contrato de trabalho, né? Esses contratos que visam trazer a informalidade, formalizando de uma forma precária, como o contrato de trabalho intermitente, o teletrabalho, precisariam estar melhor regulamentados. Isso traria uma maior segurança jurídica, tanto para quem está contratando, para o empregador, quanto para o empregado, que saberia também que ele teria um melhor espaço de trabalho. Uma outra coisa também muito importante é a questão do meio ambiente de trabalho. Recentemente, o STF votou, né, pela inconstitucionalidade do trabalho para gestantes e lactantes. Isso foi um grande ganho, né, porque a reforma trabalhista realmente tinha possibilitado esse trabalho. E isso era uma agressão não só à saúde, mas também à discriminação em relação ao gênero, porque o empregador ele pensaria 2 vezes antes de contratar uma mulher, porque ela poderia engravidar, poderia inclusive ficar em casa, né, se fosse um ambiente insalubre, como um hospital, por exemplo. Então, isso traz uma gravidade e acredito que seja um dos pontos em que a gente precisa realmente corrigir para trazer uma maior equidade dentro do ambiente de trabalho. Em alguns momentos, só para encerrar nossa entrevista, em alguns momentos foi até articulada a possibilidade de se desarticular o Tribunal de Justiça do Trabalho. Sim. O que isso representaria para esse contexto que nós vivemos, o contexto desta pesquisa e o contexto de que nós buscamos pelo menos uma melhoria nas condições de trabalho dos brasileiros? Na verdade, há uma pesquisa da ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas, de que houve uma queda de 34% em relação ao acesso à justiça. Os trabalhadores eles estão com mais receio de entrar na justiça. Isso implica uma série de ataques, né, à justiça do trabalho, inclusive em relação à contenção de gastos. Há 9 anos que a Justiça do Trabalho ela não tem incentivos, né, aumentos nas suas receitas. Pelo contrário, só cortes de gastos. Isso implica, inclusive, na diminuição de servidores, na diminuição do quadro e na promoção também de juízes de trabalho. Então, afetando a carreira, afeta também as condições de promover mais a justiça. Heloísa, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde para você e volte sempre. Obrigada, foi um prazer.